Essa é a tribo, diga para o irmão que está do seu lado, esse é o mês da tribo de Dan. Será maravilhoso em nome de Jesus. Quantos acreditam que será maravilhoso? Diga amém. Um mês incrível será em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra por favor a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 30. O quinto filho de Jacó, vamos ler ali no nascimento do quinto filho de Jacó. Jacó agora vai ter um filho de Bila, concubina de Raquel. Raquel ainda Deus não permitiu abrir-se a sua madre nessa ocasião, então Raquel propõe algo ao seu marido. Portanto, antes tem algumas lições, e eu como pastor observo muito naquilo que Deus quer falar comigo. Obviamente também quer falar com a igreja. Gênesis capítulo de número 30, verso de número 1, o quinto filho de Jacó, filho de Bila, a concubina de Raquel. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Para um pouco. A primeira conotação aqui é a inveja. Tem muitas pessoas, e talvez você seja assim, que esteja sendo movido pela inveja. Às vezes você quer fazer algo só para superar alguém da sua família. Não tem necessidade. É a mesma coisa, a pessoa não tem condição de ter filho, mas ela vê todo mundo ter filho, ela quer ter filho também. A inveja é um sentimento que paira no coração de todos os homens. A Bíblia fala que, segundo o que a Bíblia diz sobre Caim, o pecado já estava à porta. O pecado sempre está ali, o sentimento da inveja sempre está ali. A motivação do homem deve ser analisada. Tem gente que quer tanto um carro melhor, para quê? Para superar alguém da sua família. Tem gente que quer ganhar bem, para chegar empossado. Você pode ver que a maioria dos sonhos, homens e mulheres têm, é chegar ou na sua pátria, na sua cidade, na sua casa, no seu cavalo branco, para dizer eu venci, para mostrar a vitória. Diferente de como Deus quer que a vitória seja. A vitória não deve ser mostrada, a vitória tem que ser vivida. Deus queria a vitória para todo o seu povo e não única e exclusivamente para determinada pessoa. Você vê que Raquel, ela teve o quê? Inveja. Eu vou te fazer uma pergunta, eu estou te perguntando, as suas motivações hoje são de inveja? Quando você vê alguém prosperar, você inveja essa pessoa ou você quer que essa pessoa prospere? Se você não quer que essa pessoa prospere, sinto muito, você é um tremendo de um invejoso ou uma invejosa. Invejosos não querem que as pessoas prosperem. Raquel estava desesperada, agora, puxa, dá-me um filho, senão eu desisto da própria vida. Minha vida não tem sentido, porque só tem sentido se o aplauso for para mim. Como pastor, eu observo algumas observações que foge completamente a questão expositiva do texto, que é se aprofundar e trazer para a igreja um estudo, uma pesquisa, um entendimento, uma amostra de tudo aquilo detalhadamente que está na Bíblia. Um pastor muitas vezes pensa de maneira como você precisa, é como Deus trata comigo diante do texto. Irmão, não tenha inveja de ninguém. Irmã, deixa de ser movido pela inveja, porque você entra em financiamentos por causa disso. A gente muda história quando a gente é movido pela inveja. Você pode mudar a história dos teus filhos se você for invejoso. Às vezes a gente vê alguém que sabe fazer algo, a gente quer fazer o que essa pessoa faz, porque você inveja.
Aí você atrapalha os planos de Deus na vida de uma pessoa. Você vai ser cobrado isso. O dia do juízo vai chegar. Você atrapalha. Uma mãe, um pai que tem o sentimento de inveja só faz porcaria na vida. Porque até o próprio filho é movido por um sentimento de inveja. Me dá filho, senão eu morro. Filho hoje é conotação de status. Porque sinceramente, numa análise, ter filho hoje é uma loucura. O meu conselho é: não tenha filhos. Se tudo demonstrar e a esperança chamar algo melhor no futuro, tenha filhos. Portanto, não tenha filhos, porque filhos hoje é conotação de status. Você quer ver só? Quem cria filho, pai ou a escola? Hã? Quem cria o filho, o pai ou a escola? Não, quem cria o filho é o pai. Quem cria o filho é a mãe. Só que como que é hoje? Eu tenho um filho e mando ele para onde? E se eu puder, se eu tiver condições, fico o dia todo. Por quê? Porque eu tenho que ir para a academia. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que ficar fazendo vídeos. Aí eu encho a vida do filho de um monte de coisas que depois ele vai desprezar. Eu coloco o filho em um monte de atividades para ser feita. Para quê? Para que eu possa ter tempo. Filhos é status. E aí é por isso que muitos pais não aceitam os seus filhos. O jeito dos seus filhos. Por que que essa criança é assim? Por que que ele é desse jeito? Sabe por quê? Porque você não tem filhos para criá-los. Tem filho, sabe para quê? Para colocar no mundo, para o seu status, para a sua realização. É por isso que você não se satisfaz com seu filho. Então eu aconselho a nós aqui na igreja, se não for para criar o seu filho, não tenha, principalmente nos dias de hoje. E ter um filho para os avós criar também não é uma boa matemática. Na vida acontece muitos desencontros. A gente vai levando com as coisas que acontecem na nossa vida. Portanto, quando a gente senta no banco da igreja para ouvir a palavra, nós somos conduzidos a termos uma vida que exemplifica o caráter do cristão, o caráter de Deus. Vamos lá, vamos ter um filho. Para quê? Para ficar dentro da escola? Porque até quando chega da escola você não quer ensinar a matemática. Porque você tem preguiça, que você está cansado, tanto trabalhar. Você vai ter filho para quê? Para mostrar para as pessoas? Não, tem mais. Aí vai fazer as festinhas, parcelado em 1000 vezes. Eu falo no caráter de filhos, porque se na antiguidade, quando Israel, todo o Israel, que pereceu, que peregrinou no deserto por muitos anos por causa da sua má conduta, esse povo tivesse pais que os criassem e não que colocassem no mundo, eles não seriam tão obstinados. Porque a Bíblia diz: ensina o caminho que a criança tem que andar, e quando for velho não se apartará dele. Se o filho passa a maior parte do tempo na escola ou nos afazeres, não são seus ensinos que ele absorve. Não é com 3 horas em casa, está na hora de dormir, que os nossos filhos vão aprender. É o tempo inteiro.
Quer ter filho? Assuma criá-los, senão vai ser uma loteria. Tomara que seja. A Bíblia não é mentirosa, ensina, e ele não se afastará. Não é desse jeito que a gente vê hoje aí. A gente aprendeu a comer arroz e feijão, você chega em outro país, não come arroz e feijão. E se eu falar para você que você não pode comer arroz e feijão, você vai vir contra mim? Que isso, tem que comer arroz e feijão? É claro. Você acha que o padrão do mundo é correto? A Bíblia vai na contramão. Não sei se você pegou. A gente é viciado desde criança, desde que a gente nasce, a termos um padrão que a Bíblia quer desconstruir. É por isso que a gente senta no banco da igreja. Porque a Bíblia quer desconstruir o que é do mundo para construir em nós o que é do reino. O reino de Deus, a Bíblia fala na boca de Jesus, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro, mas tem que ser desconstruído o mundo, os ensinamentos do mundo, os costumes do mundo, tem que ser tirado de dentro de mim, para que eu possa construir uma motivação correta. O propósito de Deus, que é a construção do reino, que não está do lado de fora. Ele disse: o reino de Deus está em vocês, em vós. A vida das pessoas hoje em dia está se tornando assim, um invejando o outro. Não tem autonomia, é um copiando o outro. É um copiando o outro, um querendo ser igual ao outro. Eu fiz esse adendo com respeito à inveja de Raquel, porque ela estava numa situação que ela estava a ponto de querer morrer. Me dá filho, senão eu morro. Versículo 2: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Quando a pessoa ela tem o sentimento ruim dentro dela, da inveja, o casamento dela começa a ser desconstruído. A mulher que inveja a outra mulher, o casamento dela perece. Porque o marido não vai entender, mas por que você está com esses paranauê da vida agora, nessa altura do campeonato? Porque fica ali, aqui, olha para mim, igreja. Fica ali, curiando a vida dos outros. Aí fica insatisfeito, se olha no espelho e já começa. Já começa a se reparar por uma motivação errada. Quem está entendendo? Uma coisa é você ser assim de natureza. Eu não gosto de falar de mim, odeio, principalmente na hora de pregação. Eu lembro quando eu era criança. Quando eu era criança, uns 12 anos, eu comecei a ter espinha. Não sei se às vezes os irmãos reparam, de vez em quando me dá espinha, eu tenho esse problema de hereditário de espinha. Não sei se os irmãos reparam, às vezes as espinhas eu venho com os negócios colados na cara. Não sei se vocês vão lembrar. Aonde sai a espinha, eu vou lá e colo um negócio. Eu tenho algum problema contra a espinha, que eu não gosto que ela apareça. Eu não gosto. Cada um tem as suas coisas. Quando eu era criança, 12 anos, eu fui e perguntei, viu? Eu lembro que era família, tudo da Bahia lá, e dentro da minha casa era uma baianagem que só pela graça. Sabe como é casa de baiano, né? É toda hora chegando alguém do Nordeste. E às vezes ficavam uns lá em São Paulo, lá no prédio onde a gente morava. E o que eu tenho que fazer com essas espinhas? Passa mel. Aí eu ia lá, catava o mel, passava o mel na cara, né? E com limão, mel com limão. E passava o mel
com limão na cara para ficar melhor. Há algumas pessoas que de natureza já são, que eu quero dizer, pessoas de natureza que já são voltadas para uma situação assim. Agora tem gente que não é. Aí ela quer ser que nem o outro. Meu amigo, para você mudar nessa altura do campeonato, por causa de invejar o que o outro é, o que o outro deixa de fazer, para você ser o que a outra pessoa faz, ou fazer o que a outra pessoa, você vai desconstruir tudo que você construiu até agora. Jacó, nessa situação, acendeu-se em ira. Poxa, eu estou no lugar de Deus por acaso? Acaso sou eu que abro a sua madre? Então ela teve uma brilhante ideia, que era o costume daquela época, na antiguidade, antigamente ali. Naquela época, tinha-se o costume de oferecer a sua concubina para que o marido tivesse relação com ela e ela gerasse um filho. Assim foi, ela tinha Bila, e ela disse, versículo 3, e ela disse, eis aqui minha serva Bila. As mulheres sempre têm uma solução quando são movidas pela inveja. Entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim o receba como, eu o receba filhos por ela. Versículo 4, assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relacionamento com ela, e concedeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu o quê? Um filho, por isso chamou o seu nome Dan, que significa juiz, ou justiça. E eu vou profetizar já sobre o mês de maio, aguenta firme aí. Raquel disse, bom, Deus agora viu a minha angústia, ouviu a minha voz, eu estou desesperada, quero filho, arrumei uma solução, agora Bila vai engravidar. Se Deus não quisesse, como Deus era o pai de todos os patriarcas, assim chamou Abraão, Isaac, então gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. Agora Jacó vai se tornar o futuro patriarca, e agora as 12 tribos que vai reger uma nação, cujo qual faz parte do propósito de Deus. Ok, até aqui tudo isso é muito maravilhoso, até que alguém aqui acha que Deus não vai agir. Bom, vamos achar uma solução. Deus, por misericórdia, obviamente, a justiça opera na hora que tem que operar, mas enquanto ela não opera, quem está todo o tempo trabalhando é a misericórdia. Por misericórdia, Deus ouve Raquel, que agora tem agora vai receber um filho de Bila, sua concubina. Olha que coisa extraordinária. Ela ouve e fala, bom, por toda essa aflição de ver a minha filha, aliás, a minha irmã, gerando filhos e eu não, agora eu estou recebendo de joelhos aqui um filho meu, não fui eu que gerei, né? Mas é um filho meu, e agora eu vou colocar o nome dele, porque agora Deus, ele faz justiça, Deus é juiz, Deus faz justiça. Então ela coloca o nome dele de juiz, o nome de justiça. O que futuramente Jacó vai abençoar e vai falar assim, você é como uma serpente, você é tão prudente. Jacó vai abençoar a vida de Dan, Jacó vai abençoar a vida de Dan, e vai mostrar exatamente que a justiça vai fazer parte da vida deles, dos depois depois chamado Danitas. A justiça vai fazer parte dessa trajetória dos Danitas, e eles vão fazer parte de fazer justiça também em todo o Israel. Eu vou comentar isso um pouco depois. Como Deus já tinha o plano dele estabelecido para a nação de Israel, Dan,
obviamente viria. Um homem chamado juiz, um homem com conotação que significa juiz, viria. E ele veio, o quinto filho de Jacó. Por isso eu quero profetizar no mês de maio. Levanta a sua mão, por favor. Deus fará justiça pelas suas causas. A Bíblia fala que, fica com a mão levantada, a Bíblia fala que Deus ouviu a voz de Raquel. Então Raquel possivelmente deve ter se arrependido dos pecados. Raquel obviamente deve ter alinhado os propósitos com Deus, porque senão Deus não ouviria. A Bíblia fala que Deus só responde a oração que agrada a Ele. Levanta a sua mão para o céu. Para de ser incrédulo, em nome de Jesus. Deus fará justiça pela sua voz, pelo seu clamor, pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Diga amém. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Mês de maio será um mês de justiça divina sobre a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Quando Deus me mostrou o que Ele ia fazer no mês de maio em minha vida, eu procurei saber sobre a justiça no Novo Testamento. Porque uma coisa é feita a justiça no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Outra coisa é ser vista no ângulo original, verdadeiro, que nos trouxe até aqui, que nos traz até aqui, que é do Novo Testamento, que é o que eu oro para que esses judeus, para que Israel também entenda, mas eles ainda não entenderam. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Outros receberam. Nós somos um desses outros que receberam a Jesus, o único caminho, o único acesso a Deus. Bom, eu fui para o Novo Testamento e eu encontrei em Efésios capítulo 6, abre lá por favor, Efésios capítulo de número 6, eu vou falando com você. O apóstolo Paulo, quando ele vai trazer para a igreja agora uma observação de vigilância do cristão para com as astutas ciladas do diabo nesse século, que é no nosso tempo. No seu tempo, as astutas ciladas do diabo agem, e eu não tenho dúvida que as redes sociais fazem parte das astutas ciladas do diabo. Eu não tenho dúvida que todas as ações promovidas na tecnologia, se não todas ou quase todas, existe ali as astúcias por detrás de Satanás para ludibriar, para enganar, para enredar, para atrapalhar, para confundir, para enfraquecer, para esfriar, para amarrar, para tirar a fé, apagar a fé, diminuir a fé do povo de Deus. Eu não tenho dúvida. Abriu já em Efésios capítulo 6. Então ele vai dizer que toda a nossa luta não é contra a carne. Ele vai dizer que toda a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, contra as pessoas, os outros seres humanos igual a gente. A luta é espiritual. Ela é contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade no nosso tempo presente. Eu já citei algumas coisas aqui. Pois bem, dito isso, ele começa a falar sobre a armadura para a gente poder resistir firme e não ser atacado pelo inimigo. Agora o inimigo vai tentar nos atacar, é o que ele está dizendo. Não acha que será fácil? O inimigo vai tentar te atacar, mas você vai precisar estar pronto, revestido de toda a armadura de Deus. Ele começa a citar a armadura de Deus. No versículo de número 14, ele cita uma parte da armadura de Deus, que na verdade é a armadura de um soldado, a armadura que nós precisamos nos revestir. Ele vai dizer uma parte, no versículo 14 ele diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Olha para mim, mais uma vez, permita a Deus desconstruir aquilo que você aprendeu nesse mundo. Permita.
É isso que é a experiência com Deus. Quando você fala tudo que me ensinaram, tudo que eu aprendi até agora, tudo, no levantar, no abrir os olhos, no fechar, no comer, no andar, no falar, no pensar, tudo o que me ensinaram até agora, se não for a verdade da palavra, eu não quero. Permita Deus desconstruir tudo que você recebeu desse mundo, os ensinamentos que te aprisionam, que são verdadeiros gatilhos para você ficar preso lá atrás, para você ficar preso em tradições, para você ficar preso em coisas. Permita em nome de Jesus ser desconstruído isso. Ele diz: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Bom, a coisa que me ficou mais confusa aqui é entender o que significa a couraça da justiça. Irmãos, couraça faz parte da indumentária de um soldado, de um guerreiro, de um homem que se põe para a batalha. Ele tem o capacete, ele tem, enfim, ele tem a couraça, que é um peitoral que protege o coração de ser ali então transpassado pelo inimigo, porque o coração é um lugar vital, aonde mortal, na verdade, aonde o inimigo, adentrando a sua lança no coração, ele consegue matar aquela pessoa. Paulo trouxe toda essa conjectura e ele falava sempre de maneira espiritual. Ele disse: olha, corram como se vocês estivessem no estádio, corram como vocês veem os atletas correndo e alcançam o seu alvo. Ele falava da trajetória da vida, que nós não podemos parar. Paulo traz exemplos físicos e que são, na verdade, espirituais, uma analogia, quase que como o próprio Jesus usou parábolas, para que pudesse ser entendido de maneira mais fácil o que é espiritual, o que é do reino, o que constrói em nós o reino e o que desconstrói em nós o mundo. Pois bem, ele disse: revistam-se da couraça, e couraça da justiça. Isso confunde muito a cabeça, principalmente dos estudiosos, não é? A couraça da justiça. A couraça é uma indumentária, é algo que você coloca que protege o coração. Bom, está resumido. Não, isso é a couraça. Mas por que couraça de justiça? Justiça na couraça? Não, a fé tudo bem. A espada, que é a palavra da verdade, não, tudo bem, a palavra, espada, arma. Agora, justiça no peito, no coração, tem alguma coisa aí que a gente precisa entender aí, irmãos. Compreender essa couraça da justiça. Bom, vamos lá. O coração é o único lugar que Deus olha. É o único lugar que nós seremos julgados. Você nunca vai ser julgado aonde você foi, mas sim por que você foi. Você nunca será julgado por que você bebeu, aliás, o que você bebeu, mas sim por que você bebeu. Você nunca será julgado o que você faz, mas por que você está fazendo isso. Deus nunca vai olhar o lado de fora, o que o homem vê, e possivelmente ele repita comigo: julga. Diga comigo: julga. Qual que é o nosso papel, irmãos? Julgar. É esse? Não, o nosso papel é amar. O nosso papel, o seu papel é amar. O nosso papel é então diga comigo: o meu papel como cristão é amar e não julgar. Quem julga é Deus e a palavra. Presta atenção. O único lugar onde o pecado se instala não é no meu corpo.
sai pecado da minha mão. Não. O único lugar onde o pecado se instala é no coração. A única coisa que provoca morte espiritual é o pecado. A única coisa que não pode transpassar o teu coração é o pecado. A ação do diabo, a forma que o nosso inimigo trabalha, é numa ação direta no coração, na condenação dos nossos pecados. O diabo nos julga, por isso você não pode se colocar na condição do próprio diabo, que é o diabo quem coloca as pessoas para baixo, é o diabo quem julga, é o diabo quem diz você não presta, é o diabo quem diz você nunca será, é o diabo quem coloca para a pessoa ela ir cada vez mais para baixo. O nosso papel é levantar a pessoa. Você é um vencedor, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida. Quando você trabalha do lado certo e não trabalha para o diabo, as coisas fluem na sua vida. Até pessoas que se declaram ateus serão salvos por causa do amor. O diabo quer atingir o coração, presta atenção. O diabo quer atingir o coração. O que Jesus faz? Olha só, Deus faz justiça. Ele envia Jesus Cristo para que toda a sua trajetória, vencendo a lei, vencendo os profetas, cumprindo a lei, cumprindo os profetas, vencendo o pecado na cruz, ele agora vence a lei, cumpre os profetas, na cruz do Calvário, ele vence a própria morte, vence o pecado, por nós. Por isso a couraça é couraça de justiça. Você não veste uma couraça sua. A couraça sua é uma couraça eu posso, eu sou, eu vou. Não, a couraça que você veste é aquela que o diabo não consegue adentrar, não consegue atingir. É uma couraça que ele coloca aí. Sabe qual que é o nome dessa couraça? Jesus. A morte, o sangue que o diabo não consegue instalar, a morte que ele não instala mais. Aí é onde diz, é onde que a Bíblia diz: revistam-se da armadura, revistam-se da couraça da justiça. É uma prática diária, meus irmãos, é uma prática cotidiana, é uma prática de todos os dias, você se revestir da couraça da justiça, para ter uma vida que cada vez mais você se aproxima do que Jesus fez. Bom, eu não quero com que a justiça que ele cumpriu na lei, nos profetas e na cruz por mim, eu fique sem essa proteção. Então eu vou observar, o que eu estou pensando é algo que agrada a Deus, o que eu estou fazendo é algo que agrada a Deus, aonde eu estou indo é algo que agrada a Deus, porque quando você pensa dessa forma, você está vestindo-se da couraça da justiça. A couraça da justiça não é ele morreu, ele fez, ele cumpriu, para que você não faça nada. Não, a couraça da justiça é sim, ele fez, ele cumpriu tudo por você. Agora você tem a couraça da justiça, você veste ela se você quer ou não. Se você quiser andar no pecado, é diferente, o diabo consegue transpassar o coração. A única coisa que mata o ser humano é o pecado. O resto não consegue matar. Eu estou falando de coisas espirituais. A carne física morre por qualquer coisa. Caiu um negócio na cabeça e morreu. Agora o espírito, a única coisa que mata é o pecado. Por isso o nosso papel é amar as pessoas. Porque quando nós amamos as pessoas, nós damos a ela a oportunidade de andar em justiça. Agora, quando nós julgamos as pessoas, você só faz isso, olha onde você anda, olha o que você faz, olha por que é que quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós nos unimos ao diabo que fala para ela, tá vendo?
nem Deus quer você. A igreja não é um lugar para você, porque a igreja é um lugar de gente perfeita, olha lá, tá vendo? Você vai na igreja, não é isso daí? Aí a pessoa entra aqui com a linda oportunidade de receber o amor e recebe o quê? O juízo, que não é a nossa parte. Nem minha que estou aqui no altar pregando, e nem de quem frequenta a igreja. Porque você vai embora, você tem que dar o exemplo, o testemunho do quê? Do amor, não é do julgamento. Você julga as pessoas, a igreja às vezes está com poucas pessoas, porque a gente não tem observado isso. É muita justiça e pouco amor. É muito juízo, é muito não pode, não pode, não pode, e pouco venha como estás. Venha como estás. Que nós possamos viver mais o amor, assim como estou falando aqui agora, irmãos. Possamos viver mais o amor. Deixar a justiça para quem é juiz, eu não sou juiz. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Sabe qual o seu papel em si, consigo mesmo, é ser feliz. Só que a pessoa não consegue nem ela mesma ser feliz, aí ela quer que os outros sejam tristes. A gente é feliz com o pouco que a gente tem. A gente é feliz, não importa onde quer que a gente esteja. Eu estou revestido da couraça, porque eu não quero que o diabo consiga instalar no meu coração o pecado. Mas se tem alguém que não conseguiu colocar essa couraça, ela está sentindo que ela está morrendo. Ela está sentindo que ela está morta. Ela sabe o que ela precisa. O que ela precisa, irmão, é um ensino. É trazer essa pessoa. O que essa pessoa precisa é ser acolhida, trazida para perto. Jamais ser afastada. A palavra afasta. A sua palavra afasta, como a sua palavra traz. A sua palavra traz. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa chegar e abraçar a outra. A coisa mais difícil que tem é alguém chegar, agora fala para ela que você vai dar dinheiro para ela se ela não te abraça. Como que a gente está vivendo, irmãos? Pelo amor de Deus. Às vezes eu falei para Deus, eu até queria me aprofundar mais com respeito à tribo de Dan e Israel, mas não dá. Tem muita coisa que a igreja precisa ser tratada, mas faz negligência. Sabe quando que nós vamos crescer, irmão? O dia que nós vamos crescer, o dia em que a gente aprender a ser submisso. O dia que a gente aprender a ser submisso, a parar de olhar a carne, o físico, a parar de julgar a carne, o físico, a parar de olhar e observar essas coisas, aí nós vamos crescer. Vai crescer de vento em popa. Por quê? Porque Deus quer que opere o amor. Deus quer que opere o amor. A justiça é com Ele, a justiça é a palavra. Eu tinha um tio meu que morreu há pouco tempo agora, 49 anos. 49 anos. Uma vez eu fui duro com ele, ele ficou sem falar comigo. Atitude errada da minha parte. Eu odeio falar uma palavra que magoa as pessoas, porque um dia eu entendi, antes eu não entendia, eu era menino. Não podemos falar palavras que constrangem as pessoas. Só a pessoa sabe das suas motivações. Nós precisamos da couraça da justiça, mas tem gente que não está com a couraça da justiça. Mas quem é você para descer goela abaixo essa couraça? A couraça não é com a tua força. Tem gente que se batizou, não está na igreja, por quê? Porque não recebeu amor. Se tivesse recebido amor, estava aqui até hoje. Estava sim. Porque o amor muda. Eu não falo isso como um apontamento do erro de alguém, de um pastor aqui, de um membro ali. Esse é o nosso erro. Essa é a nossa péssima conduta diante de Deus nessa comunidade. Não podemos olhar o que as pessoas fazem, onde elas vão, e sim, o quão preciosa essa alma é, e o que ela precisa. Vamos crescer nessa comunidade. Vamos voltar a sonhar quando o amor imperar de volta no coração. Quando a vontade de ver pessoas felizes e alegres pulando na casa de Deus voltar a brilhar no nosso coração. Nós vamos ver a igreja crescer. Agora, enquanto a gente ficar nós ficamos julgando, porque esse vai para a balada, porque esse vai para... A gente não cresce.
Porque não é o nosso papel apontar. O nosso papel é ir lá e abraçar essas pessoas, falar do que Deus tem feito por ela. Sabe o que Deus fez por nós? Para que essa couraça tivesse aqui no meu peito e o diabo não conseguisse implantar a morte, que é o que ele quer fazer, ele quer matar o soldado. Sabe o que Deus fez? Ele deu o seu próprio filho. Ele entregou o seu próprio filho à própria morte. Deus assassinou o seu próprio filho. Deus matou o seu próprio filho por amor. Por amor, e a gente está preocupado no que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer. A gente lida com algumas pessoas, às vezes a pessoa tropeça numa palavra, às vezes fala alguma palavra torpe, alguma coisa errada, a gente já julga essa pessoa como sendo uma pessoa do diabo. Essa pessoa aí, essa pessoa às vezes está melhor do que você, porque ela tropeçou ali e nem percebeu. Às vezes você está tropeçando e está sabendo o que você está fazendo. A gente julga as pessoas por tudo. Isso tem que acabar, senão a igreja não vai crescer. Nunca vai crescer. Só cresce quando o amor for a nossa prioridade. E todas as pessoas forem. Nós passamos o ensino para os obreiros. Esses dias, conversei com os obreiros, falei para os obreiros: olha, irmãos, é o seguinte, além da gente amar a casa de Deus, querer chegar a orar, precisamos ter afinco naquilo que a gente faz, vontade naquilo que a gente faz na casa de Deus, não importa quantas pessoas tenha, porque nós precisamos chegar até onde nós estamos chegando aqui agora, nessa palavra. Eu passei para os obreiros: olha, as pessoas que saem do bar tão temulenta, são temulentas, bêbados, são pessoas que já chegam, faz a leitura, está maltrapilho, mas não bebeu, deixa entrar. Mas a pessoa que vem para causar tormento no meio da igreja, receba lá, evangeliza a hora e despede essa pessoa. Para quê? Para que nós não venhamos perder no nosso tempo, achando que a gente tem que ajudar a pessoa que está cheia de álcool. Na hora que ela estiver sã, nós vamos abraçar essa pessoa. A gente aconselha: venha quando você está são, porque nós queremos orar por você, nós queremos ajudar você. Não é de qualquer jeito que se faz a obra. O momento mais oportuno e reservado que nós temos é esse. Eu passei isso para os obreiros. A minha oportunidade, a sua oportunidade de crescer espiritualmente é esse. E ninguém vai atrapalhar. Não é um bêbado que vai chegar aqui e vai atrapalhar. Nós amamos essa vida, nós amamos essa alma. Nós queremos mais ordem, decência na casa de Deus. A pessoa não vai entrando aqui na nossa comunidade, vai fazendo o que ela quer, vai falando alto, atrapalhando a hora que o pastor está ensinando. Não, então está temulento, é do lado de fora. É um cada pessoa: não, estou sã, não bebi, eu vim hoje para pegar o culto, ouvir uma palavra, me libertar, me curar, estou aqui na presença. A pessoa vai vir, vai ser enquadrada dentro dessa privacidade. Fora isso, não será enquadrado. Eu coloquei isso para a igreja. Aliás, para os obreiros, perdão. Então, irmãos, vamos entender uma coisa: não é trazer as pessoas de todo jeito para atrapalhar o nosso privado com Deus e que nós preservamos. Não é assim. Nós precisamos amar as pessoas dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Elas vão querer estar aqui com a gente. Elas vão querer viver com a gente, do lado da gente. Nós somos cartas vivas de Deus. A carta que Deus escreve é uma única escrita com tinta de sangue. Que Deus amou o mundo de tal maneira, e você ainda não sabe que Ele te ama tanto que entregou o seu próprio filho à própria morte. Você não entende isso, porque você acha que você não consegue olhar o que Deus fez. Você tem vergonha de olhar para Deus. Você tem vergonha de olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor assassinou alguém. Ele vai te falar: sim, eu assassinei um. Por você. E o que você faz de volta? Quando a gente olha para Deus nessa ótica, fala: poxa vida, eu preciso falar isso para mais gente. Eu preciso falar sobre isso para mais pessoas. Ele entregou o próprio filho à própria morte, para quê? Para nada? Não, foi por mim.
Quando a pessoa entende isso, quando a pessoa descobre isso, ela não quer saber de outro Deus. Porque eu digo que pela metade os da tribo de Dan, pela metade foram 100% da justiça. A Bíblia fala sobre um juiz chamado Sansão. Apareceu um anjo, Juízes capítulo 13. Apareceu um anjo, falou com o casal da tribo de Dan, e nasceu o juiz chamado Sansão. Falou, ele vai ter um voto diferente dos demais. Ele não vai passar navalha na cabeça dele. Ele não vai... vocês não vão poder beber. Vocês serão diferentes por causa do filho que vai nascer aí, do Sansão. Então Deus manda Sansão para fazer justiça. Só que quando Deus manda Sansão, Deus já manda Sansão sobre uma tribo que não aceitou ficar onde Deus tinha colocado. Por isso que eu falo, às vezes a nossa motivação de fazer alguma coisa, Deus ele pode até usar dessa situação, mas você vai ver que precisava ser no tempo certo. Deus colocou eles de frente ao rio. Eles falaram, não, aqui não é bom para nós. Jacó falou, vocês são tudo doido como a serpente, são tudo avoraçado. Jacó falou que eles seriam assim. Assim foi. Eles deixaram o lugar onde eram para eles ficar, e eles foram para onde eles bem queriam. Lá nasceu Sansão. Sansão, desde a época, da hora que ele decidiu casar lá com a Filisteia, naquela época eles viviam num conflito contra os filisteus. Sansão, ele sempre foi desvirtuado na área dos sentimentos. O sentimento sempre dominou ele. A inveja é um sentimento que não pode dominar. A raiva é um sentimento. Sansão, todos os erros, e Deus, a Bíblia fala, e se apoderava a Deus de Sansão, de possemente de Sansão. Deus todo o tempo estava ali, ele um cabeçudo. Sempre um cabeçudo. E Deus com ele, e ele um cabeçudo. Que não queria saber de alinhar. Não, eu vou fazer o que eu acho que deve ser feito, eu sou movido pelos sentimentos, eu acho que tem que ser assim. Então, por isso que eu digo que os danitas, eles manifestam a justiça, vieram do lado da justiça, porém, eles se dividiram, eles fugiam de Deus. Então, não adianta a pessoa estar na igreja e ela viver fugindo da vontade de Deus. Se Deus quer o amor de nós, é o amor que nós vamos praticar. Se Ele quer, irmão, presta atenção, no amor existe o perdão. Não existe nada que possa ganhar uma alma, quem ganha alma sabe o é, que não seja o próprio perdão. O que Cristo fez por nós, perdoou os nossos pecados lá naquela cruz. Anulou, apagou. Em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. Se tem uma coisa que muitas pessoas estão na igreja, o lugar de justiça, que é do Deus juiz, Deus que tudo pode, precisam entender sobre a vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus. No contexto que está escrito, experimentar a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, está dizendo, não vos conformeis com este mundo. Mas tem gente que está
usufruindo. Eu não usufruo do mundo. Eu sou feliz no meu casamento. Eu sou feliz com as minhas filhas, com os meus irmãos, mas do mundo eu não usufruo. Sabe o que é usufruir do mundo? É quando encontramos prazer solitário em qualquer coisa que não seja o Senhor neste mundo. Prazer solitário. Existe o shopping center. O shopping center é um lugar legal, só que não é ele que me faz feliz. Para outros, ele precisa estar lá. Só que como que nós vivemos felizes na família? Quando nós juntamos seu pavão, dona pavô e os pavãozinhos e vão no shopping center passear. É ou não é? Que coisa boa. Você está usufruindo do mundo? Não. Você está constituindo a sua família com aquilo que é lícito. Porque tem gente que deixa Deus de lado, família de lado, para se divertir. Quem está entendendo? Levanta a sua mão, quem está entendendo? Deu para entender a motivação do coração? Não é onde ela está, é o que ela quer. Deus olha para o seu coração. Deus olha para o meu coração. A gente não pode se conformar com esse tempo, irmão. Eu tenho praticamente todas as redes sociais, sei como que é a abordagem desse mundo. Nós não podemos nos conformar. Ou nós usamos dela, para o benefício da obra, da família e do próprio casamento, ou você está embaraçado com as coisas do mundo. Eu não estou mandando indireta para ninguém, Deus é minha testemunha. Já parei com isso já faz muito tempo. Política. Política é uma coisa que está na onde? Nas redes sociais, na televisão. Televisão é rede social. Televisão é rede social. Rede social. Política. Já tive um tempo, fiquei muito tempo preso com isso. Me arrependi diante de Deus. E se não tivesse me arrependido, não ia estar falando isso daqui. O que eu vou falar aqui de algo que eu ainda vivo? Uma porcaria. Eu me arrependi diante de Deus de tanto depositar, defender Bolsonaro. Chega. Não defendo homem não. Eu defendo a bandeira do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu quero de viver isso na minha vida. Também não só de falar. Porque também já me arrependi muito diante de Deus. De falar e não viver. Hoje você tem uma oportunidade de se arrepender diante de Deus. Talvez você fala, talvez quem é que nunca viveu isso, né? Ou viveu ou está vivendo. Fala, mas não vive. Oh my God. Os danitas se voltaram no final e fizeram parte do Reino Norte, na divisão de Israel, na época do exílio babilônico. Houve uma divisão: Judá, Reino Sul, e Reino Norte, todo o restante. Somente Judá ficou. E daí são os judeus de Judá. E Deus se agradava de Judá, porque Judá não se desviou. Já os danitas da tribo de Dan buscaram a idolatria. Em Apocalipse eles não são citados, nem Dan, nem Efraim. Por quê? Porque
no final dali da sua trajetória, Dan se desviou e foi para a idolatria. A idolatria hoje, no nosso tempo, nós temos o Senhor, aqui nós não temos nada para idolatrar, nem mesmo homens. Se algumas igrejas que se denominam evangélicas têm homens que se fazem como ídolos, eles vão responder para Deus e também as pessoas que estão lá. Mas essas pessoas que idolatram, irmãos, elas não sabem. Tenha misericórdia dessas pessoas. Lá em São Paulo, abriu uma sede lá para 150 mil pessoas, de um homem que nunca fez uma teologia, nunca estudou, nunca se preocupou em falar com o público, não estudou nada. O enriquecimento dele, segundo a Forbes, era 200 milhões de reais. Ele era um verdadeiro ídolo para as pessoas, um carrasco. O império dele, segundo agora foi demonstrado, esse império evangélico que ele tinha, com fazendas e tudo mais, caiu tudo, não tem mais nada, caiu tudo, está lá, as lutas para poder se levantar. Por quê? Porque as pessoas enxergam, irmãos. O povo abre os olhos. As pessoas uma hora vê que o camarada lá está buscando ser Deus, que o homem está procurando ser Deus, porque o meu Deus, ele tem um Deus. O Deus do apóstolo me curou, o Deus do apóstolo me levantou, eu não estou condenando ninguém, mas eu estou dando um exemplo de idolatria. Eu não tenho um Deus. Eu não tenho um Deus que você não tenha. Só existe um. Não existe outro. Não existe outro Deus. Não tem. Negativo. Não existe, assim como não existe outro Rodrigo. Só existe um Rodrigo nesse mundo, que sou eu. Um Rodrigo, não o nome. Mas eu, com essa digital, só eu, mas ninguém. Nunca houve, nunca haverá. Imagem e semelhança de Deus até nisso, será? Igual a Ele não há, Ele é o único Deus, e não há, não houve, não haverá, Ele é o único Deus. Então, não é o meu Deus, é só o único Deus. Os danitas pensaram assim: existem outros deuses, existem outros caminhos, que não é só esse. Então, de maneira genuína, como nós propomos aqui na comunidade, na igreja, para todos os irmãos, sempre essa tem sido a nossa oração, a nossa luta, para transmitir um único Deus, um único caminho, que é Jesus Cristo, a verdade e a vida. A pessoa que se desvia de Jesus e ela passa a ir para a Umbanda, que tem outros deuses, é idolatria. A pessoa que ela passa a ir para os, como que eu posso dizer, o catolicismo, tem outros deuses. Alguns dizem que estão lá, mas são monoteístas. Mas a gente vê que existe um plural de deuses ali. Eu acho muito difícil, né? A divindade da mãe de Jesus também, coisa que nós não cremos respeitosamente, seja a Umbanda, seja o catolicismo. Não julgamos pessoas que muitas vezes não entendem que só existe um a ser invocado, que os ama e que os quer e que deu o seu próprio filho para que elas sejam salvas e um dia estejam na eternidade com Deus. Existem outras religiões que acreditam em outros deuses. Pois bem, nós precisamos despertar muito rápido, porque se os danitas não fizeram parte dos 144 mil, que são das 12 tribos de Israel citados no Apocalipse, significa que também qualquer pessoa que estiver na idolatria, eu não preciso ser extremamente objetivo e ficar falando que a idolatria é do diabo, porque isso enfraquece e vai para o lado do julgamento. E eu não quero fazer parte desse time. Nem você faça, porque se fizer, atrapalha. Mas a pessoa que procura a idolatria, ela não será conotada no reino de Deus, porque o reino de Deus serão expulsos de lá aqueles que praticam
qualquer que seja a idolatria. Jesus, ele tem que ser o único Senhor, o único caminho, o único Deus, pois Jesus é o próprio Deus que nos criou, que nos fez. Diga graças a Deus. Olha, hoje eu trouxe uma palavra aqui para a igreja, que é uma palavra de extremo cuidado para com a nossa conduta, visando o nosso crescimento, irmãos. Não quero crescer, quero que cresçamos, irmãos. Assim como hoje, depois que sou adulto, entendo que e aconselho muitas pessoas que trabalham para si, um homem sai de casa para trabalhar pela sua família e não para si. Uma mulher sai de casa para trabalhar não para si, mas para sua família. Difícil do ser humano entender isso. Mas quando você constitui uma família, não é mais é meu. Quando você constitui uma família, é nosso. O reino de Deus não é só para você, é para nós. Venha a nós o vosso reino. Venha a mim o seu reino, porque aquele lá não quer. Não, venha a nós o seu reino, e seja feita a sua justiça, que Ele faça. Amém? Graças a Deus, irmãos, para um mês de justiça divina, onde o martelão, quem bate, é Deus e não você. Eu bato o martelo, vai acontecer. Se Deus quiser, vai. Não, você não sabe. Em nome de Jesus. Fica de pé no teu lugar. Por mais amor e menos juízo. Saia daqui hoje na intenção de encontrar talvez o marido, talvez a esposa, talvez o filho, talvez o irmão, talvez o vizinho. Talvez e pedir perdão. Falar, olha, tenho agido de forma errada, quero me recompor, quero agir da forma certa. Deus vai te honrar por isso. Deus vai alcançar essa pessoa por causa dessa atitude. Senhor, feche os seus olhos. Obrigado, Deus, por essa palavra. Olha, Deus, que coisa boa poder ouvir a sua palavra. Algo que transforma verdadeiramente o nosso coração. Modifica nosso Deus. As palavras modificam o nosso norte. Assim como fomos ensinados desde criança as coisas da vida, achamos que isso é certo, e contigo muitas vezes vemos que não se passa apenas de tradições. E o que nós queremos aqui, Deus, é única e exclusivamente que o Senhor implante em nós o teu amor, e que o Senhor implante também, ó Pai, a esperança de que coisas boas virão acontecer aqui na igreja, no meio do seu povo, em meio a toda a comunidade, com muito amor, ó Deus. Com muito amor. É o que nós precisamos. Não há nada impossível para Deus. E não há nada que Ele torne difícil agora. E sim facilita com que você seja
edificado pelo dom de línguas, em meu nome falarão novas línguas. Em nome de Jesus, fale novas línguas. O amor de Deus está sobre essa igreja. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se da couraça da justiça, em que Ele morreu por você, em que Ele cumpriu a lei e os profetas, em que Ele venceu o pecado por você, em que Ele cumpriu lei por você, os profetas por você. Oh, receba de Deus o Espírito Santo. Oh, receba de Deus o Espírito Santo. Receba forças de Deus para se vestir da armadura. Receba forças de Deus para se vestir da couraça da justiça, em que todos os dias você se veste, você usa da fé que Ele te deu. Ele deu a fé, você usa se quiser. Levanta sua mão, diga: vou usar a fé todos os dias. Vou usar a fé todos os dias. Diga: Ele me deu a couraça da justiça. Vou usar todos os dias. E vou observar a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus, o que Ele quer que eu faça, em nome de Jesus. Diga: eu recebo o Espírito de Deus. Diga com fé: o Espírito de Deus na minha vida, em nome de Jesus. O Espírito de Deus, diga: o Espírito de Deus é um espírito de amor. Diga: Deus é amor, e eu recebo o Espírito do amor, o Espírito de Deus sobre a minha vida.